uma imposição de cima, né, de um grupo, no corpo chamado Corpo Governante lá dos Estados Unidos, impõe essa regra para as congregações. As congregações, através dos anciãos, montam verdadeiros tribunais secretos. Pronto. A questão que eu fui julgado, interessante, que as pessoas até nem acreditam, porque eu escrevia artigos para o jornal O Povo, na página de espiritualidade, e eles não queriam que eu escrevesse artigos, mas que os artigos eles eram embasados dentro dos preceitos religiosos da organização religiosa. Então, as testemunhas de Jeová que liam os artigos, seja aqui em Fortaleza ou em outro estado, eles passavam e-mail para mim e diziam que estavam sendo contemplados com aquelas informações, porque estavam a nível do que a organização ensina. E as pessoas não entenderam como foi que eles me desassociaram por conta disso. Não infringi nenhum princípio bíblico, de maneira alguma. Foi o seguinte, você continua a história? Antes eu quero só colocar uma ligação no ar. Alô? Alô? Boa tarde, por favor, nome e profissão. Meu nome é Percival, eu sou historiador. Pode falar, Percival. Olha, eu estou assistindo o debate, acho muito importante que esse tema esteja no ar. No entanto, eu gostaria que o Padre Haroldo, quando fez o levantamento, dissesse que a intolerância começa com a Igreja Católica. Esses métodos de tortura usados hoje, recentemente pela Delegacia de Polícia, foram aprendidos com a Igreja Católica. Com as torturas, através das indulgências, que durou todo o período, quase 1000 anos, isso da Igreja Católica. Então a Igreja apresentar como amor, ou então apresentar como que a Igreja Católica agora faz um levantamento para que as pessoas, e na Bíblia vai dizer isso, isso é uma conversa, não é bem assim, né? Porque, na verdade, todo o período da Igreja, quase 1000 anos, foi um processo de intolerância. E eu penso que a intolerância pregada pelas pessoas foram herdadas da Igreja Católica durante esse período de quase 1000 anos de dominação. E as outras igrejas, que os outros dois falam, também herdaram isso da cisão que ocorre a partir do século XVI. Então era importante que esse debate localizasse bem que todo o processo da intolerância que permanece e permeia hoje na sociedade tem origem na Igreja Católica, principalmente como grande baluarte da intolerância que ocorreu durante quase 1000 anos, nesse processo todo e das indulgências, de queimar vivo na fogueira, ou seja, nas indulgências os caras exigiam um advogado, e o advogado era da igreja. E se você se arrependesse, você seria queimado morto, mas se não, seria queimado vivo. Então isso é muito presente hoje. E eu acho que o Padre Haroldo, como um padre que às vezes foge da regra, seja diferente dos outros, ele tem que colocar isso muito claro, fazer essa autocrítica. Que a igreja deve essa autocrítica ao povo, pela intolerância que permeou durante quase 1000 anos. Tá certo, querido, obrigado. Vocês querem... Pois não. Olhe, uma coisa é certa, né? Que negar, né, esses fundamentos, né, sobre a Igreja Católica, eu sou um dos primeiros, como padres, como militante, né, da igreja, da sociedade, militante do mundo novo, nunca neguei isso, né, e nunca procurei passar panos quentes, né. Mas o mais catastrófico, meu querido amigo, né, não é que tenha acontecido isso, é que continua, como eu disse na minha primeira intervenção. Quem tiver dúvida que o Padre Haroldo, né, procura botar panos quentes no passado, né, eu acho que não me conhece pessoalmente, e ele me conhece, né? Eu estudante da UES, eu fiz o casamento dele, né? O Dério Verbal. Gente muito boa, muito fina, mas cada um tem a minha. Eu seria intolerante se eu não respeitasse a liberdade dele. Não? Por isso que eu digo, os impérios, até antes de Cristo, né? O preconceito, o povo hebreu mesmo. O próprio Cristo iniciou a sua carreira sendo torturado pelos romanos, e o meio de tortura que foi escolhido era um meio que sinalizava o compromisso político de Cristo naquela época, que tomou uma atitude contra o poder político e contra o poder religioso. Por isso que ele foi crucificado. A cruz era o instrumento de tortura para as pessoas que de alguma forma estavam ameaçando os interesses dos impérios, né, romanos e dos amigos deles. Então, acho que esta atitude
de dizer que a Igreja Católica gerou isso, não está correta. Agora, com certeza, a Inquisição é um fenômeno que tem que ser criticado e que tem que ser resgatado na pura verdade, porque era exatamente a origem do fundamentalismo, a interpretação literal da Bíblia. Quando Galileu, todo alegre, foi anunciando que ele tinha descoberto que não era a Terra que estava rodando, quer dizer, que não era o Sol que estava rodando ao redor da Terra, mas vice-versa, ele foi ameaçado. Por quê? Porque estava exatamente colocando as bases da interpretação literal em uma crise muito grande. É aí que começou o iluminismo, é aí que começou a resposta da ciência. E é aí que começou uma hermenêutica baseada na ciência, que bota no próprio lugar essas pessoas psicopatas, porque foram feitos estudos e se viu que os torturadores eram psicopatas, assim como os torturadores dos campos de concentração nazistas, a maior parte eram psicopatas, assim como os torturadores da ditadura no Brasil, da ditadura na América Latina, eram psicopatas. Isso aqui foi aprendido na psicopatia e não na Igreja Católica. Com licença, eu fico muito à vontade para falar sobre esses assuntos. Hoje eu estou com 74 anos, vou fazer 45 anos de padre, dia 29 de novembro. Nunca concordei, logo que eu despertei, ainda muito jovem, né, sobre essas incongruências, sobre esses crimes da história. Agora, nós não podemos, como disse o padre, falou sobre a hermenêutica, é preciso a gente ver a veracidade dos fatos. Aqui não tem nenhuma defesa da igreja, não, pelo contrário. Né? Agora, não podemos dizer que a tortura, né, que as mortes nasceram com a igreja. Se fosse, o mundo seria muito maravilhoso. No passado não tinha havido nada, né? O Império Romano respeitava as pessoas, né? Não prendia, não invadia os países. Né? Então eu acho que nós temos que ser objetivos. E aqui não vai nenhuma defesa, pelo contrário. Eu acho que na medida em que a gente esconde as mazelas da igreja, nós não estamos ajudando a igreja nos dias de hoje. Pelo contrário. Agora ficar sempre da igreja católica, né? É por isso que o problema, o companheiro falou, uma parte bem científica, psicológica, etc. Tal. Mas, como eu disse na primeira intervenção, talvez houvesse guerras, lutas em torno da água. Hoje é em torno do petróleo. Então, o problema da religião, discorda um pouquinho só do meu colega. As guerras de religião aí, elas são apenas biombo de uma coisa que está no seu interior, né, que é justamente a luta pelo petróleo. Né? O americano está lá no Iraque, está lá no Afeganistão. A religião ali entra como temperamento, né? Como fermento, como justificativa. Eu não estou dizendo mal o fenômeno religioso, mas é o fenômeno da exploração, é o fenômeno, né, da ambição, assim, que é maravilhoso. Né? Não é todo árabe que pensa e que tem o mesmo pensamento, a mesma ideia, a ter orgulho, né? Tem consciência de si mesmo. E a nossa realidade pessoal não se realiza só na dimensão individualista. Vou fazer o seguinte, vou colocar outra ligação no ar. Alô? Boa noite. Boa noite. Nome e profissão, por favor. Meu nome é Cristina, eu sou professora. Pode falar, Cristina. Olha, para mim, na minha opinião, a intolerância religiosa, ela inicia quando as pessoas se fecham nas suas ideias, né? Então, assim, eu ouvindo o comentário do amigo aí que me antecedeu, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Com todo respeito aos amigos historiadores, né? Eu acho que eles se prendem muito ao passado da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela errou. Mas, como eu acho que os padres que estão aí presentes podem até confirmar, o Papa João Paulo II, ele veio a público e pediu perdão pela Inquisição. Então, foi uma autocrítica nesse momento que a igreja fez, através do seu representante maior, pelos crimes que foram cometidos. O que eu, assim, acho que muitas pessoas assim, erram ao julgar a igreja, é que ela errou. Mas o que a igreja faz